Eu vou começar a dar aula hoje, talvez nem a gente, talvez, não sei, a gente não abra o livro, mas eu sempre gosto de iniciar a aula falando um pouco de política econômica, né? Por que que eu gosto de fazer isso? Porque a primeira coisa que um investidor vai fazer, se eu quero investir em alguma coisa, em alguma empresa, se eu quero fazer alguma modificação na minha estrutura de investimentos, se eu quero fazer alguma ampliação da minha fábrica, modificação, mudar uma máquina, tal, eu estou fazendo um investimento. E quando eu faço esse investimento, a coisa mais importante que tem, na realidade, é você analisar a estrutura econômica do país. Quer dizer, no fundo é a macroeconomia, né? Então, essa macroeconomia é importante para eu conseguir entender como é que está o país, né? Quer dizer, eu vou investir naquele país, eu vou investir naquele local, eu tenho que saber como é que está, né? Então, eu vou fazer uma análise de como que aquilo está politicamente, economicamente, assim por diante, tá? Então, eu acho que é importante vocês entenderem um pouco como é que... Vocês podem me interromper, tá, gente? Perguntando tanto no chat como se quiser também falar alguma coisa, vocês abrem aí tem um microfonezinho, né? Uma bolinha azul do microfone aí, para vocês perguntarem, vocês podem utilizar isso e me perguntar se vocês quiserem. Ou então põe no chat uma pergunta por escrito, tá bom? Mas então, como eu estava falando para vocês, a primeira coisa que o investidor vai fazer para qualquer investimento que ele faça, seja só para ampliação da fábrica, seja para mudar uma máquina, alguma coisa desse tipo, ou se ele quiser abrir uma empresa, né, qualquer coisa que ele vai fazer, a primeira coisa que ele vai olhar é a situação econômica do país. Então, o que você olha na situação econômica de um país? Claro, você pode olhar lá a política, tal. Se houve uma mudança, como nós estamos acompanhando aí, a mudança no Congresso, a mudança no Senado, isso vai facilitar, as ações estão subindo, tal, por causa que esses dois presidentes da Câmara e do Senado estão alinhados com o presidente, então facilita mais as pautas, tal. Isso é importante. Mas o que está dizendo a macroeconomia? O que está dizendo a economia, a política econômica? Então, primeira coisa, o que é política econômica? A política econômica está dividida em várias políticas, digamos assim. Então, você tem a política cambial, a política fiscal, a política tributária, a política cambial e assim por diante. Tá? Mas o que é importante para nós, basicamente, mais importante para nós, são basicamente três políticas aí, tá? Que é a política fiscal, a política monetária, a política cambial, né? A política, existe a política tributária e outras políticas que têm a ver com a economia, que têm importância também, mas elas têm uma limitação. No que tange ou melhor dizendo, um ranqueamento, uma prioridade. Né? O que seria mais prioritário, se nós formos analisar, são essas políticas fiscal, monetária e a cambial. Tá? Mas o que é a política tributária? A política tributária é de cobrar tributos, é receita. Né? O que ela é importante? Claro, temos até aí, eu vou começar com ela, porque de todos aí que eu falei, talvez seja menos importante para o nosso caso. Por que ela é importante? Né? E ela também tem um impacto, né, na política econômica. Ela é a receita. O que acontece? Muitas vezes, para você arrecadar, o governo arrecadar, é importante que ele tenha essa política, ela seja feita de uma forma transparente, né? Ela não seja burocrática e tal. Então, essas coisas todas é o que nosso país está enfrentando hoje. Quer dizer, por isso que a gente está com é importante dentro da nossa
da nossa política econômica essa modificação, né, da política tributária para simplificar os impostos, né? Nós temos vários impostos municipais, federais, estaduais, e que vários deles, né, que complicam a vida do investidor, né? Então, isso é importante. O investidor vir ao Brasil, ele precisa ter uma forma mais fácil. Aqui não estou falando nem de que é o que está acontecendo no Brasil hoje. O Brasil está precisando de arrecadação. Óbvio que está, né? Nós já tínhamos uma dívida com o governo, na entrada do governo Bolsonaro, essa dívida aumentou mais ainda com esse negócio da, da situação da pandemia, né? Então, as coisas ficaram muito mais complexas, né? E aí, se você tem uma política tributária complicada, né, onde você tem vários tributos, tributos se sobrepõem e tal, tem vários tributos referentes às prefeituras, os estados, os próprios tributos federais, isso tudo complica. Então, uma política tributária e agora uma lei tributária, né, de tal forma que modifique essa complexidade dos tributos, ela é bem-vinda, né? Pode acreditar, inclusive, que se houver essa modificação tributária, vai existir imediatamente um aumento na Bolsa de Valores. Né? Por quê? Porque vai valorizar, né, a economia brasileira perante a economia internacional, ela fica de uma forma mais atraente e aí imediatamente sobe as ações. Isso é, né, as ações se valorizam, né? Então isso é natural. Então a política tributária ela tem essa importância no sentido de simplificar os impostos. Então você vai abrir uma empresa, é muito bom que essa empresa que você abra tenha simplicidade na hora de você pagar os impostos, né? Até com a criação do Simples, o Brasil melhorou bastante. O que é o Simples? É um imposto para pequenas empresas, né? Micro e pequenas empresas. Então é um imposto que é o simples, você paga um valor só e esse valor é redistribuído depois. É um imposto só, esse valor, esse imposto é redistribuído em Estado, prefeitura e municípios, né? Estado e federal. Bom, mas isso não ocorre com as grandes empresas. As grandes empresas continuam com aquela orgia, né, tributária. Tá? Então, isso é importante porque as grandes empresas têm atratividade quando você simplifica isso. Bom, essa é a política tributária. Depois nós podemos falar sobre a política monetária. O que é política monetária? Né? Alguma dúvida em relação à política tributária, alguma coisa assim? A política monetária, ela é uma política que tem muita relação, na realidade, com o dinheiro. Né? O conceito monetário é um conceito de dinheiro. Né? Nós estamos, então, falando aqui de monetização de dinheiro. Né? E quem faz a política monetária no Brasil é o Banco Central. Né? O que é isso? Ele produz o dinheiro, ele vende títulos também. Né? Então, essa política é feita com o sentido de você controlar a inflação. O que é inflação? A inflação é excesso de dinheiro no mercado. Né? Isto é, eu compro um sapato por um preço, daqui a 2 meses eu compro sapato por um preço muito maior. Isso é um país em inflação. Vocês são novos, nunca passaram por isso. Talvez o pai ou o avô de vocês aí pode ter passado por essa fase. Né? E no Brasil a gente tinha, para vocês terem uma ideia, 80% de inflação ao mês. Chegou-se a 82% de inflação ao mês. Em determinadas épocas aqui chegou a isso. Para você ter uma ideia, a gente ganhava, eu trabalhava no Banco do Brasil na época, eu ganhava o dinheiro, eu ia para o supermercado no mesmo dia.
Por quê? Porque no dia seguinte eu já não comprava a mesma coisa. Tá? Eu comprava uma cesta, né, num dia, no dia seguinte aquela cesta já não valia aquilo, já valia muito mais. Então a gente não tinha né, o luxo de ficar, de esperar 2 dias, 3 dias para ir para o supermercado, senão a gente não comprava aquilo que a gente comprava. Então isso é inflação, tá? Você ter um dinheiro, ele vai desvalorizando. Por quê? Porque eu tenho. E o que acontecia? Eu tinha uma dívida muito grande, o país, né? Aí se produzia dinheiro, o dinheiro desvalorizava. Então esse é o conceito. E aí, quem faz a política monetária é o Banco Central. Como é que ele faz essa política monetária? É só fabricando dinheiro? Não. Ele fabrica dinheiro conforme a produtividade. Antigamente tinha o que a gente chamava de. Agora me fugiu o nome, desculpa, mas o dinheiro ele valorizava conforme as reservas de ouro. Então você poderia lançar dinheiro se você tivesse reserva de ouro. Isso nos Estados Unidos, né? Então ele tinha essa ligação com a reserva de ouro. Os Estados Unidos fazia isso, a gente fazia conforme o dinheiro que nós tínhamos, a produção que nós tínhamos de reserva. E aí você fala, mas isso há muito tempo, tá? Isso são 100 anos atrás ou mais. Depois, em determinado ano, na década de 70, né, foi-se necessário fazer o que já existia, que era o quê? É você produzir o dinheiro pela sua produtividade. Então, o país ele produz dinheiro de acordo com a produtividade do país. Isto é, se, eu, se, o meu, se o país era produtivo, conforme ele tinha produção, né, e a produção em custos mais baixos, ele poderia ele poderia ele poderia produzir, fabricar dinheiro, digamos assim, de acordo com essa produtividade. Tá? Isso foi mais ou menos na década de 70 que os Estados Unidos implantou isso no dólar, aí todos os países tiveram que fazer isso, que as reservas de ouro ficavam lá. Né? E todo mundo tinha reserva de ouro lá nos Estados Unidos. Interessante isso, né? Bem, mas então, depois disso, como que você controla o dinheiro? Se eu estou com uma produção, é, produtividade boa, eu não preciso, eu produzo dinheiro, fabrico dinheiro, lanço dinheiro no mercado, mas eu lanço um dinheiro suficiente a isso. Né? Se eu começo a me endividar muito, eu vou ter que lançar mais dinheiro no mercado e isso complica muito mais. Né? Mas por como que eu vou me endividar? Depois nós vamos ver isso, que já é parte um pouco da política fiscal. Bom, mas a política monetária, então, é isso. Como que se controla esse excesso de dinheiro no mercado? Né? Como é que se controla isso? Como é que se controla, na realidade, a inflação? Né? Você controla através das taxas de juros, chamadas taxas de juros. As taxas de juros, elas remuneram um investimento seu. Você já deve ter ouvido falar do tal do Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um empréstimo que você, pessoa física, né, pode ser pessoa jurídica também, mas você empresta ao governo. Então você dá esse dinheiro para o governo, você ganha um título. Né? E esse título você pode negociar futuramente. O governo te promete uma taxa, dependendo se ele é pré-fixado ou pós-fixado. Se ele é pré-fixado, ele já te diz o seguinte: olha, eu vou te pagar no final do ano 7%. Se ele é pós-fixado, ele pode mudar de 7, 6, 5, 8, depende da situação do título. Tá? Quando ele lança o título e lança no mercado e as pessoas e as empresas compram esses títulos negociados eles vão para a Bolsa de Valores.
Eles são negociados na Bolsa de Valores também. Tá? São títulos negociados na Bolsa. Tá? E ele promete pagar um valor. Esse valor, se esses títulos são muito procurados, eu posso diminuir esse valor. Né? Eu não preciso pagar uma taxa de juros tão alta. Eu posso diminuir isso. Se esses títulos não são procurados, eu aumento muito essa taxa de juros. Por quê? Eu preciso de dinheiro. O governo não vive apenas de dinheiro de receita, que é o que eu falo receita, de impostos, de política tributária, né? Não vive só disso. Ele vive, por exemplo, se tivesse a pandemia agora, como é que o governo ia se virar? Então, o governo pediu para lançar títulos, né, para arrecadar dinheiro para poder fazer o quê? Para poder ir lá pegar esse dinheiro e investir na pandemia, seja ela o investimento qual for. Então, por quê? Porque ele não tinha nem previsto isso, né? Então, ele teve que lançar títulos para arrecadar dinheiro, para ter dinheiro para fazer. E aí os títulos foram para o mercado. Então, o que eu estava falando para vocês, o que o Banco Central faz? Quando ele aumenta os juros, o que a pessoa costuma fazer? Né? Se eu aumentar os juros, eu não vou comprar, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho e vou investir nos títulos. O título está pagando bem, o juro aumentou, o título está pagando bem, eu vou botar meu dinheiro em juros. Né? Que eu não preciso fazer nada, eu está rendendo lá, só o governo me pagando lá a taxa de juros que ele prometeu pagar. Quando a taxa de juros está baixa, o que as pessoas fazem? As pessoas gastam, né? Não é isso? Então eu tenho essa. Eu pego o dinheiro, não vou botar em taxa de juros, que está muito baixa, eu vou gastar, eu vou comprar alguma coisa. Então, ele controla a inflação. Se eu tenho muito dinheiro no mercado e está subindo a inflação, o Banco Central vai lá e compra os títulos. Né? Ele solta desculpa, ele vende títulos, né? Ele vai lá, aumenta a taxa de juros e vende títulos com juro mais alto. As pessoas então compram os títulos, por quê? Porque elas fica mais atraente do que investir em alguma coisa no mercado. Então, mas olha só, qual é o segredo disso tudo, né? Quando a gente fala em comprar título, vender título, né? Eu estou precisando de dinheiro, eu vendo o título, mas eu estou precisando de mais dinheiro e eu tenho que aumentar a taxa de juros do meu título. Né? Por que eu faço isso? Eu preciso de dinheiro. Né? Vamos supor a Venezuela. A Venezuela está aí, desacreditada, sem nenhum investimento, ninguém quer fazer nada. O que o governo da Venezuela vai fazer? Ele aumenta as taxas de juros para pagar mais pelos títulos que ele não tem dinheiro. Então ele vai lançar os títulos no mercado, né? Ele não tem dinheiro, o governo não tem dinheiro, ele lança título no mercado e promete pagar bastante. A questão é, será que a Venezuela vai te pagar ou não, né? Será que ela tem dinheiro para te pagar? Certamente não vai ter. Ela perde a credibilidade. Então, o país tem que ter credibilidade. Quando a gente fala que um país tem credibilidade, que um país não pode ter, né, as pessoas não podem ter dúvida quanto à segurança, né? O seu país é inseguro, é muito volatilidade e tal, não sei o quê, papá. Ele não tem credibilidade, está perdendo credibilidade. Aí as ações ou sobem ou descem, né? No caso, perde credibilidade, ela desce. Né? Por quê? Justamente por isso. Né? Aí as pessoas vão negociar a taxa de juros, vão negociar título. Né? Bom, nós entendemos o seguinte, que para o país ter dinheiro, ele tem a receita, aumenta imposto, né? Que é uma coisa um pouco complicada, mas uma das formas é aumentar a taxa de juros para arrecadar. Aumenta a taxa de juros, ele diminui a inflação. Por quê? Diminui o dinheiro no mercado. O dinheiro vai para os títulos, né? Para a compra dos títulos públicos, né? Títulos públicos, pode ser títulos privados, a maioria é público. Se o governo aumenta a taxa de juros, é porque o governo está querendo pegar dinheiro. Ele aumenta a taxa de juros, como eu falei para você, está do Banco Central. Então, as pessoas vão lá, o governo está precisando de dinheiro, e sempre está, ele vende título. Né? Só que quando ele vende título, o que ele faz? Ele fica devedor. Né?
Aí ele aumenta a dívida dele, né? Essa dívida, esse conceito de dívida, de gasto, de coisas desse tipo, é o que a gente chama de política fiscal. Então, nós vimos que a política monetária é esse negócio de aumentar a taxa de juros, diminuir a taxa de juros, que o Banco Central faz para poder controlar a inflação. E, na realidade, quem vende título também é o Banco Central, só que o governo autoriza. Olha, eu preciso de tanto, você vende esse título para mim, eu autorizo. Aí o Banco Central faz isso, porque é uma obrigação dele. Mas como ele vê que a inflação está alta, ou o governo está vendendo muito título no mercado, se endividando, ele vai e aumenta a taxa de juros. Então tá, você vai fazer isso, eu vou aumentar a taxa de juros, porque você está se endividando e eu tenho que diminuir o dinheiro no mercado. Né? E o Banco Central, por isso é que ele tem que ser independente. Se ele for dependente do governo, o governo pode, olha, eu mando você não aumentar a taxa de juros, como a Dilma fez na realidade, né? E aí o governo a inflação vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por quê? Porque ele não é independente, ele não pode dar os traços da taxa de juros, né? Dar os valores da taxa de juros corretos. Mas então eu estava falando desse endividamento através dos títulos, é o que a gente chama de política fiscal. Então todo endividamento é o que a gente chama de política fiscal. Tá? Então os gastos públicos são também política fiscal, né? Gastos públicos ou títulos públicos, dívida por investimento, título por título. Existem algumas coisas, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é a tal da regra de ouro. Uma das regras de ouro que nós temos é o seguinte: você não pode se endividar para pagar gastos. O que é isso? O governo não pode vender título para pagar salário de funcionário. Se ele não arrecadar para pagar salário de funcionário, ele tem que mandar o funcionário embora. Tá? Ou ele aumentar impostos. Ele tem que fazer uma coisa ou outra. Ele não pode, eu gastei tudo, agora está faltando porque eu tenho muito funcionário, eu tenho que pagar mais funcionários, então eu vou pegar dinheiro em título público, vou vender título para pagar os funcionários. Não posso fazer isso. Aliás, esse é o problema que existe na relação com os estados brasileiros. Né? Então, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, o que ele arrecada, ele não consegue pagar os funcionários dele. Aí ele chega e pede o dinheiro para o governo, porque ele não pode emitir título. Certo? O Estado não pode emitir título. Já pôde em outras ocasiões, agora não pode mais. Então ele não pode emitir título. Se ele não pode emitir título, como é que ele tem que fazer? Ou ele aumenta a arrecadação dele, ou ele vai lá, pede uma moratória para o governo, ou pede emprestado para o governo ou para outro. Ele pode pedir emprestado, né? Isso ele pode. Ele não pode vender título ou emprestar com títulos, né? Pedir emprestado com título. Ele pode pedir emprestado como se fosse um empréstimo normal para um banco mundial, ou uma coisa dessa aí. Entendeu? Então, a política fiscal é isso. É você tentar reduzir o máximo possível os seus gastos públicos. E para quê? Para todo aquele dinheiro que for para fazer um empréstimo, eu uso para investimento. Né? Eu não uso para gastos públicos. Né? Eu não uso para pagar salário, pagar mordomia para funcionário, pagar isso, pagar aquilo, comprar isso, comprar. Eu uso para investimento. Que tipo de investimento? Eu quero fazer um investimento no Ministério da Ciência e Tecnologia de vacina, por exemplo. Quero fazer um investimento em pontes, o governo, né? Então eu tenho que arrecadar. Como que eu vou arrecadar? Se não sobra receita, eu vou vender títulos públicos. Eu até falei nesse negócio de investimento, uma outra ideia que tem tido aí e com sucesso no Brasil é a questão, pelo menos no Ministério aí do Transporte, né? É a questão do que aquele ministro Tarcísio está fazendo. Ele está usando o dinheiro, basicamente, do investimento da iniciativa privada.
ele está fazendo boas negociações, de tal forma que a iniciativa privada vai lá. Eu faço uma ferrovia e eu cobro os produtos que essa ferrovia vai levar. Eu cobro de todo mundo que quer carregar o produto lá para o porto. Então eu construo, eu ajudo a construir essa ferrovia construída, eu vou lá, cobro de quem vai transportar a mercadoria, e eles me dão dinheiro, eu ganho dinheiro, eu pago o investimento que eu fiz na ferrovia e pago e já tenho um lucro. Né? Isso são investimentos de longo prazo. São investimentos, inclusive, que nós aqui, com um fluxo de caixa, coisa, nós podemos entender melhor quando vocês chegarem no final do curso. Tá? Vocês vão entender melhor. Eu tenho uma empresa de transporte, aí eu vou fazer uma ferrovia para o governo. Para o governo não, para mim. Aí todo produto que for passar naquela ferrovia, eu vou cobrar. Às vezes, o deixar para o governo fazer aquilo. Tá certo? Então, são essas coisas que a gente está... É por isso que no Brasil, lá, nós não temos ferrovia, transporte, porque não compensa. Tá? Não tem investidor para fazer isso. O Brasil não chegou a esse ponto ainda. Não tem a maturidade ferroviária para esse ponto de ter um investidor que fala, eu vou vender passagem, vou ganhar dinheiro com turismo passeando pelos trilhos no Brasil, na ferrovia no Brasil. Ele não vai ganhar dinheiro com isso. Então, existe fluxo de caixa, estudos com isso, que diz o seguinte, olha, desse jeito você não ganha dinheiro. No Brasil, não, pelo menos por enquanto. Tá? Então, por isso que não tem esse apelo para isso. Quer dizer, as ferrovias no Brasil vão ser basicamente, durante algum tempo, para investimento em mercadoria, tá? Em transporte de mercadoria, soja, milho, né? E outros produtos mais, né? Principalmente esses dois aí, tá? Que são os produtos mais... Minério de ferro, que é o terceiro produto também de muita exportação e muito transporte. Tá? Então, basicamente é isso, tá, gente? O que acontece, então? A política fiscal ela é, por parte do governo, controle dos gastos e das dívidas. Né? E as dívidas vêm para investimento. O investimento é pequeno no Brasil, em termos de grana, o Brasil tem pouco para investir? Tem. Por quê? Porque ele teria. Ele não tem dinheiro, né? E aí, às vezes, não é conveniente também aumentar muito a dívida. Né? Às vezes é necessário e vai se fazer isso. E a dívida, vocês entendem como é que é, né? Eu hoje pago, eu empresto R$100, por exemplo, Tesouro Direto, eu empresto R$100 para o governo e vou tirar daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá quando, 120. Né? Aí esse título, é importante isso também para vocês entenderem, esse título que foi colocado pelo Banco Central e eu comprei, como Tesouro Direto, uma empresa compra, sei lá, tem empresas que compram 1 milhão de títulos, de valor de títulos, tal, para ter, né, depois negocia esse título no mercado, tal. Esse título ele vai para a bolsa, ele vai ser negociado na bolsa. O que é negociado? Daqui a um mês, esse título, o vencimento dele, né, o valor do vencimento dele é de 120 mil, vamos supor, né, eu paguei 100, ele é 120, e ele vence daqui a 1 ano. Tá? Quando eu comprei esse título, ele está lá, é um título que está lá, tem antigamente era um papelzinho, né, que você comprava, recebia aquele, tipo um recibo, né, recebia aquela nota, né, nota de título, né, e aquele nota era negociável. Então, mesma coisa hoje. Ele vai para a bolsa e eu posso negociar. Eu quero vender o meu título lá. A mesma coisa que você faz, você pega o Tesouro Direto, você compra, o título vence em 2050. Pô, eu estou com 60 anos, né? Se eu for comprar um título que vence em 2050, eu já estou morto. Né? O que eu vou fazer com o título que vence em 2050? Nada, né? Ou pelo menos estou bem velhinho, né? Então, não tem sentido. Então, o que acontece? Esse título vai ser negociado. Eu posso não vender? Certamente eu não vendo por 120, porque eu vou negociá-lo e quero vender antes. Mas eu posso vendê-lo, por exemplo, 110. Aí a pessoa compra por 110 e fica com aquele título lá. Né? Então tem uma taxa de juros do título, depois que ele entra no mercado, né, ele é negociado e ele vai ter uma taxa de juros. Depois nós vamos ver como é que isso acontece. Tá? É uma taxa de juros que é feita pelo mercado pelo valor dele.
né? Então, é um título que tem um relativo valorização, tem liquidez, né? Tem gente que compra, gente que vende e tal. Então, esse título tem um valor no mercado. Lógico que não vai ser 120, 120 é o preço com ele já vencido, né? Então, ninguém vai pagar o preço dele vencido, a não ser que não tenha mais título no mercado e o cara quer tal, e tudo bem, mas isso é uma coisa rara de acontecer. Mas ele pode ser vendido mais do preço de aquisição dele, né? É por isso que dizem, não tem risco. Tem um pouco de risco. Mesmo o Tesouro Direto tem um pouco de risco. Qual é o risco? Exatamente esse. Você comprar por 100, você joga ele no mercado, veja que é Tesouro Direto, não é ações, não. Você joga ele no mercado, chega lá no mercado, não tem ninguém que pague 90 por ele. Se você comprou a 100, ninguém paga 90. Então você perde um pouco de dinheiro, né? Você perde dinheiro. Então ele tem risco, mas isso é mais raro. Normalmente ele fica um pouco acima do valor, que às vezes quando está 90 até o governo compra, entendeu? O governo está vendo que o título dele está muito desvalorizado, o que, que ele faz? Ele compra. Olha, eu recebi 100 e pago 90, beleza. Aí no fundo ele acaba equilibrando o mercado, né? Ele está comprando aquele título a um preço menor, aí o título vai subir, porque a procura, o governo vai fazer uma compra grande, obviamente, a procura vai ser grande, ele sobe de preço. Mas o governo às vezes faz isso. Por isso que a taxa de juros às vezes baixa, é interessante para o governo por causa disso. Né? Que ele vai emprestar um juro baixo, depois ele vai negociar, ele pode perder um pouco de valor, aí o governo vai lá e recompra aquele título, né? E acaba ganhando dinheiro, né? Quer dizer, ele mesmo, aliás, esses presidentes do Banco Central são inteligentíssimos e fazem isso, né? Antigamente não existia muito isso, porque as pessoas não tinham tanta. Hoje, esses presidentes do Banco Central, né, são pessoas, esse principalmente está aí, então, é um cara extremamente competente, né? Então, essa é a política fiscal, tá? Então, quando você vai abrir uma empresa, agora eu vou contextualizar, né, no nosso curso. Quando você vai abrir uma empresa, qual é a preocupação que você tem que ter? Olha, como é que está a economia do país? Será que tem uma política fiscal interessante? Né? Ou a política fiscal está ruim? Por quê? Porque se a política fiscal está com muita dívida, o governo pode não pagar. Aí o país passa a ter uma situação difícil, a inflação alta, né? Não vai pagar, não vai pagar as dívidas ou vai ter dificuldade de pagar as dívidas. O que acontece? A inflação começa a subir, né? Tem aquela, aquela situação de que a inflação começa a subir. Ok? Então, o Gabriel que falou. Tem um grupo de WhatsApp, sim, tá, Gabriel? Fala aí com o pessoal aí que tem um grupo de WhatsApp. Você abre aí você entra aí no grupo, tá? Sim, uma coisa aí que tem alunos novos que entraram hoje, que eu esqueci de falar aqui, gente, olha, para dar antes de entrar num outro ponto, a gente abriu um WhatsApp, então tem o WhatsApp do grupo, tá? Que eu vou dar todas as notícias lá, não vai ter aula, eu aviso. Ó, a aula hoje vai ter um material aqui, eu ponho material lá no WhatsApp. Tá? Vou botar também no Moodle, mas eu coloco, se o material não for muito grande, né? Eu coloco no WhatsApp e assim vai, tá? Então o WhatsApp vai ser usado por nós para comunicação. Teve alguns alunos aí, olha, gente, eu peguei todos os e-mails do SIGA. Então, aqueles que receberam na segunda-feira, ou semana passada, domingo, né, acho que foi que eu mandei sábado, não sei, foram as pessoas que estavam com o e-mail em dia, tudo bonitinho. Porque eu copiei e colei os e-mails do Cigar, mandei um aviso pelo Cigar, uma notificação pelo Cigar, e copiei e colei no meu e-mail pessoal lá e mandei de novo, para não ter problema. Então, assim, o cara não botou e-mail, o cara botou e-mail errado. Tinha uns 4 ou 5 e-mails errados lá, tá? Que voltaram. O cara não botou e-mail errado, o cara não botou, o cara não fez nada disso, pô. Aí, pelo amor de Deus, eu não tenho como ficar atrás de cada um, dizendo, olha, você entrou, olha, você viu, você fez cigarro. Não dá, tá? Então, assim,
Tem lá o Aprender também agora, vocês podem ir lá e consultar, lá tem tudo, nossos endereços, então não tenho, acredito eu, que não tenha dificuldade. Tá? Agora, se vocês não atualizam o e-mail de vocês, se não tem... Pois é, Rafael, eu não sei o que eu posso fazer, tá? Eu não sou... Aliás, o Cigar está sendo uma reclamação geral aí, tá? O Rafael tá... Vocês viram aí, né? O Rafael está falando que nem no Cigar ele recebeu notificação. Não sei se seu e-mail estava certo lá, mas de qualquer forma o Cigar está tendo problema? Tá, mas não sou eu que vou resolver isso. Tá? Então, assim, você me desculpe, eu não consigo resolver isso, tá? E nem a professora Márcia, coitada, ela está lá desesperada, a Márcia é a coordenadora nossa, né? Pois é, eu não sei o que aconteceu, tá? Se foi a única matéria, eu não sei o que aconteceu. Era para ter recebido. Era para ter recebido, tá? Eu não sei o que aconteceu. Você não é o único, tá, Rafael? Foram uns 3 ou 4 aí que tiveram esse problema. Eu não sei o que se foi depois de um certo determinado período de tempo, que eles não, o Cigar não contabilizou vocês, eu não sei o que é, tá? Eu até perguntei lá, pedi os funcionários com a maior boa vontade, vão atrás, tá? Eles procuram saber o que é, procuram resolver, tal, ok? Mas, infelizmente, isso acontece. Inclusive, uma reclamação geral aí, porque aquela reitora que reclama de planejamento do governo, das vacinas e não sei o quê, não tem planejamento nenhum, né? Tudo acontece em última hora aí, mas deixa para lá. Isso são questões administrativas nossas que, infelizmente, prejudicam vocês. Mas é uma incompetência que eu fico bobo de ver. Mas vamos lá. Então, terminamos então o que é a política fiscal. Não sei que alguém tem alguma dúvida aí, por favor, me pergunte. A política monetária, a política cambial. O que é a política cambial? Eu tenho que fazer uma política cambial, e aí eu faço também vendendo títulos cambiais, né? Ou comprando dinheiro, dólar e tal. Por quê? Porque eu tenho, se a minha moeda, por exemplo, está muito desvalorizada em relação ao dólar, por que isso acontece? O Brasil não é o país de maior credibilidade do mundo, né? O país de maior credibilidade do mundo é os Estados Unidos. Então, se um investidor está aqui com dinheiro aqui, principalmente esse investimento não físico, né? Só investimento especulativo, que se chama, que é comprando título, comprando ações, tal, mas não investindo, né, numa empresa, criando uma empresa, não. Principalmente esse outro investimento que eu falei anteriormente, especulativo, a pessoa vai pôr dinheiro aqui para especular, para comprar ações, para jogar na bolsa, aquela coisa toda. Aí o país tem um problema, tá? Um problema qualquer. Aí as ações caem. O que é ações caindo? O pessoal vai e tira o dinheiro do investimento que está aqui e leva de volta para um país mais seguro. Qual é o país seguro que nós conhecemos? Né? Mais seguro que nós conhecemos? É os Estados Unidos. Né? Então, o Breno aí pediu para vocês o endereço aí do WhatsApp. Quem puder aí, por favor, pode mandar para ele. Obrigado. Bom, então voltando aí, eles vão para um país seguro. Né? Qual é o país seguro? Estados Unidos. Quando isso acontece, o que ocorre? Eu tiro dinheiro, um país leva para o outro, esse dinheiro se valoriza. Né? Esse dólar que saiu, e diminuiu o dólar no mercado, né? Saiu o dólar do Brasil, diminuiu o dólar no mercado, o dólar se valorizou. E aí o que o governo faz? Né? Também pelo Banco Central. O que ele faz? Ele tem dólar, né? Ele tem uma reserva de dólar, e o governo tem uma reserva boa de dólar, esse nosso governo aí tem uma reserva muito boa de dólar, para os padrões dos 400 bilhões de dólares. Né? O que ele faz? Ele vende dólar no mercado. Porque vendendo ele dá uma enxurrada de dólar, entre aspas. Né? Não é
ele dá uma enxurrada de dólar, o dólar cai, né? Você põe muito dólar no mercado, o preço é a mesma coisa da inflação, né? É a coisa de qualquer produto que você tem, né? Se você tem muita calça jeans no mercado, chega o cara para você, quanto é o preço da calça jeans? Ah, tá R$ 5.000. Você vai lá, pelo amor de Deus. Eu compro uma calça jeans muito boa, mas muito boa mesmo, por R$ 200, numa loja boa. Você tá maluco, não vou pagar isso nunca, esse cara tá maluco, né? É isso. Então, quer dizer, se você tem bastante calça jeans no mercado, você vai comprar, né? Mesma coisa os produtos, né? Produtos alimentícios. Tem muita batata no mercado, o preço da batata cai. Tem muita carne no mercado, o preço da carne cai. Então o dólar funciona do mesmo jeito. O dólar diminuiu o número de dólar no mercado, as pessoas estão indo atrás de dólar. O que acontece com o dólar? Ele sobe, né? Se tem muito dólar, está fácil, o preço está tranquilo, as pessoas estão lá. O que acontece com o dólar? Agora na pandemia, ninguém está viajando, o dólar cai, né? Pode cair, pode cair. Só que aí tem que ver se a saída de dólar for maior, aí ele sobe, né? Mas então essa é a política cambial. Ela é importante por quê, gente? Bom, se o Brasil tiver reserva de dólar, o Brasil está bem, né? Isso quer dizer que ele está garantido para pagar alguma dívida externa, né? Ele está garantido para pegar um dinheiro emprestado de fora. O Japão vai emprestar dinheiro para o Brasil. Sim, mas qual a sua reserva? Eu tenho uma reserva de 400 bilhões. Beleza, eu vou te emprestar 20 bilhões. Beleza, ele tem dinheiro. E até porque, normalmente, dependendo do caso das empresas, o Brasil e do interesse do país, o Brasil é um avalista, né? Tem uma empresa que quer montar alguma coisa no Brasil, pede dinheiro emprestado, quem vai avalizar aquilo? O Brasil, né? O país, né? O Tesouro Brasileiro. Então, assim, nem sempre os empréstimos ou os negócios são feitos com dinheiro privados, né? Muitas vezes com dinheiro. Antigamente, toda dívida que se fazia era transformada em dívida pública. De que maneira? Você faz uma empresa fazia uma dívida, pegava o real, pegava o dólar, né, a dívida externa, né, pegava o dólar, mandava para o Brasil e transformava aquele dólar em real e trabalhava com real. Hoje isso acabou, mas o Brasil o que faz? Normalmente faz isso também, né? O cara vem aqui, o que eu vou fazer? Eu não posso investir em dólar aqui no Brasil, então ele troca, né? Ele vai trocar o dinheiro, né? Então acaba sendo que o Brasil passa a ser o devedor, porque ele troca, ele vai dar o dinheiro para o cara, mas ele está com dólar lá e o cara vai ter que pagar aquilo em dólar, né? Então acaba ele tendo que transformar aquilo novamente, né? Então, assim, a política cambial é importante também por causa disso, tá? Agora, ela também tem uma certa importância que a gente tem que dar, que é o seguinte: se um preço de uma mercadoria está muito caro, muita gente não percebe. Se o preço de uma mercadoria é muito cara, o que você vai fazer? Como que você vai e não há produção no Brasil, tal, como é que você vai equilibrar esses preços para que esse produto não fique caro demais, tal, e não tenha concorrência? Você faz importação. Óbvio que a importação é em dólar, mas às vezes mesmo em dólar fica mais barato. São os produtos chineses, né? O Brasil produz máscara, produz respirador, produz tudo isso. Mas espera aí, a gente não teve esse produto quando precisou. O que o Brasil fez? Importou, né? O que os governos estaduais fizeram? Importaram, né? Então, assim, você não pode também dizer que às vezes, então para equilibrar o mercado, nossos trovões aqui estão altos, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí. Eu estou quase não conseguindo falar aqui, tem que gritar porque. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: você tem o preço de um produto qualquer, né? E esse produto não tem praticamente concorrência no Brasil, mas eu tenho a chance de importar. Aí eu importo esse produto, o produto brasileiro
diminui o preço, né? E isso leva à produtividade, né? Então, um país, quando não tem importação, não é uma coisa boa. Reserva de mercado, todo mundo fala, o Brasil tem que produzir por aqui, tem que... Não, aí você faz uma reserva de mercado, a reserva de mercado ela leva os preços a aumentarem. Fora o fato do desincentivo ao investimento. Se eu tenho reserva de mercado de uma coisa que tem importância tecnológica, né? Por exemplo, vocês não eram nascidos, mas eu peguei uma época que aqui não se podia importar computador. O computador tinha que se comprar de uma empresa brasileira, que é a tal da Cobra. Computadores brasileiros. Além de ser uma porcaria, eram caros. Por quê? Porque não tinha concorrência. Ah, mas tinha um computador de fora que era mais barato e muito mais eficiente. Funcionavam muito melhor. Os computadores nossos não são o que são hoje, tá, gente? Eram umas carroças, nossos naquela época, né? Eram umas carroças, tá? Mas os nossos da Cobra eram mais carroças ainda. Eram terríveis, horríveis. Né? E a gente só tinha eles para trabalhar. Né? E eles cobravam um preço absurdo. Por quê? Por que cobravam um preço absurdo? Porque não tinha concorrência. Então, o fato de às vezes, você não importar um produto ou não deixar um produto vir e tal, não é uma coisa boa. Tá? Você pode estar prejudicando no preço, consequentemente na inflação daquele produto, e também na qualidade daquele produto. Tá? Então a gente não tem que ter cuidado. Eu vejo muita gente falar, às vezes não entende muito de economia e fala isso, né? Ah, pô, a gente tinha que produzir, ter tudo isso, tal, não sei o quê. A gente já viu que algumas coisas realmente tem que produzir, né? Por exemplo, deixar de ser tão dependente da China, né, em algumas coisas, mas a gente tem que deixar sempre um espaço para poder importar quando a gente precisar. Tá bom? Então, eu falei das políticas econômicas, falei tributária, cambial, fiscal e política monetária. Alguma dúvida em relação a isso? A questão da dívida, que eu falei um pouco ainda, é muito importante, tá, gente? Porque eu falei muito pouco, mas se um país é muito endividado, ele não tem como investir em nada, né? Ele não tem como, eu tenho que pedir dinheiro emprestado, aí eu vou para, aí o pessoal, que ninguém é bobo, né? O cara que vai te emprestar dinheiro, ele olha a situação do Brasil. Aí ele olha assim, pô, peraí, mas o Brasil está muito endividado, cara. Não, mas eu vou te pagar. Então tá, mas aí eu te cobro juros altos. Então, ele cobra os juros altos quando é empréstimo, e mesma coisa o cara quando eu não vou investir numa empresa, eu vou botar dinheiro em títulos públicos. Por quê? Porque o valor do dinheiro tá rendendo mais. Então, para que eu vou ter um risco maior? Né? Eu vou ter um risco maior numa situação em que eu tenho um risco menor e vou ganhar mais dinheiro, que é o caso dos títulos públicos. Né? Certo? Então, essa é o grande segredo da coisa. Tá? Ah, tá. Acabou lá. Né? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, já que tem esse problemático aí, a gente já falou mais ou menos 48 minutos, e aí eu iria entrar agora no capítulo 1, eu deixo para a gente entrar na próxima aula, tá? Aí fica a aula de hoje, fica essa aula aí que nós demos agora, tá? Se alguém tiver alguma dúvida para a gente responder agora. Também outra coisa, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao nosso esquema, porque me parece que teve acho que 5 ou 6 pessoas que não vieram na aula passada, tá? E é importante que vocês entendam, olha lá no plano de ensino, mas se alguém tiver alguma pergunta também em relação a isso, o endereço nosso, viu? Quem não está sabendo, pode falar, João Pedro. João Pedro abriu aí o microfone, pode falar, cara. O livro é esse, tá?
Alguém perguntou aí se o livro era esse. É esse sim. Eu coloquei lá no plano de ensino, o segundo livro lá é de análise de investimento do IPER. O livro do IPER. Pode falar, João Pedro, pode falar. O João Pedro abriu aí. Tá, então deixa eu responder o Ian primeiro. Então, o livro é esse mesmo, tá, Ian? Agora, tem um livro lá que eu vou dar aula junto com o professor Nelson. O professor Nelson, ele, o professor Nelson, ele vai dar muito aula prática para vocês no Risk Simulator, tá? Eu já falei aqui para vocês que o Risk Simulator é uma ferramenta de engenharia econômica, ele pode servir para engenharia econômica e outras coisas mais, né? Mas ele tem uma coisa boa em engenharia econômica, nós vamos utilizá-lo, que é uma ferramenta que fica, ela fica instalada, se você instala, ela fica instalada no Excel. Eu falei aqui também que o Risk Simulator ele tem lá no nosso laboratório. A questão é que nós adquirimos o Risk Simulator em fevereiro de 2020. Vejam vocês que é uma situação difícil, porque na época não tinha, não podia, em março, né? Foi nem fevereiro, março. Vocês não usaram o laboratório porque tinha pandemia. Então, o que eu fiz com a turma passada, né? Se bem que agora parece que o laboratório está podendo usar. Não sei ao certo, tá? Teria que confirmar lá, mas eu acho que sim. Mas o que eu combinei com a turma passada e que eu vou combinar com essa turma, já falei com o Nelson. Repito, a aula do Nelson é no Risk Simulator. Ah, eu preciso comprar um Risk Simulator? Não, não precisa. Agora, ele facilita bastante, é uma ferramenta de engenharia econômica, de risco tal, que seria muito interessante vocês terem. Então, eu falei com ele, tem uma licença acadêmica, que o Risk Simulator tem uma assinatura de 1 ano. O Risk Simulator tem uma licença acadêmica que está na faixa entre 100 e 200 reais. Não menos de 100 e não mais de 200. Então, ele está entre 100 e 200 reais. Tá? E aí, quem quiser comprar, eu faço um pacotinho aqui de pessoas que queiram e o Nelson vai disponibilizar a chave para vocês entrarem lá, uma senha, uma coisa dessa aí. Então, quem quiser, é só falar comigo. Depois eu vou avisar melhor, falar, o Nelson está pegando a relação para poder passar a chave para vocês, para passar a licença para vocês. Então, cada um vai ter uma licença, óbvio. Quem pagar, quem comprar, vai ter uma licença. Repito, é de sistema de necessidade? Não, não é. Não é, tá? Eu não posso fazer um curso, eu não faria um curso baseado numa ferramenta. A ferramenta é para ajudar a gente, tá certo? Então, é uma ferramenta muito boa e até para vocês aprenderem. Um dia vocês vão para a empresa ou tal. Pô, existe essa ferramenta, isso é interessante, eu posso usar tal. Tá bom? Então, eu respondi a pergunta aí do Ian. Aí, essa ferramenta tem um livro também, tá? Aí, esse livro está na faixa de 50 reais, 50 e poucos reais em papel e 50 reais no Kindle, né? Da forma virtual. Eu tenho ele, comprei ele. Ele é bem tranquilo de ler, tá? Agora a pergunta do Rafael. Queria saber como vão ser as avaliações, né? Bom, Rafael, as avaliações é o seguinte. Grupo até 3 alunos. Pode 1? Pode. Pode dupla? Pode. Pode 3? Pode 4? Não. Então, até 3. E aí eu aconselho aqueles que, se não conhecem os parceiros que vão compor o grupo, ou se não quer arriscar, façam sozinho. Por que eu estou falando isso? Todo semestre eu tenho o mesmo problema. Aluno que chega para mim e fala assim, professor, fui muito mal nos trabalhos, mas eu fiz sozinho, fui só eu, não tive ajuda de ninguém. Eu falei, o que eu posso fazer? Como é que eu vou saber isso? Eu teria que pegar os demais colegas, você falar na frente deles que você fez sozinho e eles concordarem.
Aí eu posso até mudar a sua nota. Mas aí eles têm que concordar com o que você falou, você tem que falar para eles, tem que falar comigo, e aí a gente conversa e eu posso fazer isso. Porque senão eu não vou, por uma palavra de um aluno, botar em dúvida os outros dois ou o outro, né, o parceiro dele. Né? Porque ele falou que ele era melhor, que ele fez tudo sozinho, que ele merecia uma nota melhor, os outros... sim, mas eu não posso mudar a nota dele e deixar dos outros daquele jeito. A não ser que os outros concordem com isso, falem, não, nós não trabalhamos nada, ele trabalhou sozinho, só pode dar nota para ele e nós saímos fora. Tá? Então, se isso acontecer, eu faço. Agora, nesse caso, eu acho mais conveniente, mais correto, né, e de menor risco, o aluno fazer sozinho. Se ele sabe que ele vai fazer, os outros não vão ajudá-lo, então nem entra nesse grupo, né? Faz sozinho. Ou se ele não quer arriscar, faça sozinho. Eu não aceito reclamações desse tipo. Não vou aceitar. Repito, a não ser que já tenha, o cara chega lá, os outros dois ou o outro, mas se não, eu não fiz nada, pode me dar 0, dá 10 para ele lá, ou 7, 8, e pode me dar 0 porque eu não fiz absolutamente nada. Isso não existe, né, gente? Vamos ficar para nós. Isso não vai existir. Então, quando você for montar um grupo, você sabe que tem um aluno vagabundo, deixa ele para lá, pô. Esquece, não quero você no grupo. Não, eu vou fazer sozinho, então vou fazer só eu e ele aqui. Não quero fazer com ninguém, não. Tá? Então, até grupo de 3, vão ser 2. Tá lá no plano de ensino, tá, cara? Mas não tem problema, eu respondo aí, já que a gente vai ter que encerrar um pouco a aula mais cedo aí. São duas provas, né? Duas listas de exercícios, 2 provas, mais ou menos, é uma lista de exercícios, tá? Fazer em grupo e um trabalho final para fazer em grupo também, tá bom? Vai ser assim, as provas ou lista de exercícios vai valer 20 pontos e o trabalho final 60 pontos, então vão ser 100 pontos, né? Peso 2, cada um dos trabalhos, e peso 6, o último trabalho. Tá? Que o último trabalho, o que é? É um projeto. É um projeto de engenharia econômica, é um projeto de viabilidade de um... Vamos fazendo uma ferrovia, vamos fazendo uma sorveteria, vamos fazendo... Aí vocês têm que escolher. Já vão pensando nos grupos e que assunto vocês vão escolher. Fazer uma cervejaria, uma sorveteria, uma sapataria, uma indústria de sapato, uma indústria de cosmético, uma loja de cosméticos, sei lá, tá? Uma imobiliária, faz qualquer coisa. Já vão pensando. Tá? E aí vocês pegam os dados dessas empresas. Teve um grupo que fez e ficou muito bom, nós até produzimos um artigo e publicamos. Um grupo que fez de pão de queijo. Eles tinham uma lojinha, o pai de um deles tinha uma lojinha de pão de queijo. Uma lojinha não, até uma linha de pão de queijo lá em Goiânia. Eles fizeram como se fosse montar uma loja nova. Aí eles tinham custo de tudo, né? Eles tinham custo de máquina, tinham o custo do queijo, da farinha, né? No caso farinha de mandioca, né? Farinha de mandioca, não sei o quê. Eles tinham todos esses custos, né? O pessoal, quanto que é uma maquinazinha que eles tinham lá para fazer mais rápido o pão de queijo, o pessoal, quanto eles pagavam, eles tinham tudo isso. Aí eles fizeram o fluxo de caixa e como se fosse montar uma loja nova. Ficou muito bacana, a gente publicou o trabalhinho deles e tal. Então, assim, não precisa ser uma coisa complexa. Eu vou fazer lá da Ferrovia Norte-Sul. Não, pode ser uma coisa pequena. Né? Eu tenho um botequinho lá, como é que eu vou fazer com aquele boteco? Pode ser isso, tá? Não precisa nascer nada. Claro, se você trabalhar, eu sou estagiário lá não sei aonde, vou fazer desse assunto aí. Tá? Ok? Já respondi, Ian? Foi o Ian que perguntou? Não? Rafael. Respondi, Rafael. Mais alguma dúvida, gente? Bom, a presença, tá, Antônio? Presença é o seguinte, eu estou vendo aqui do lado, além de vocês estarem perguntando aqui, eu vejo quem está aqui, eu vejo do lado, por exemplo, aqui eu tenho 24
pessoas aqui que estão presentes. Ou pelo menos abriram aqui, tá? Pode ser que tenha saído para tomar um suco, ir no banheiro, fazer coisa, assistir novela, mas eu estou vendo aqui a Amanda, a Morinha, a Ana Júlia, o Anthony, né, que é você que me perguntou agora, o Arthur Bulhões, né, tô aqui, o Bruno Valadares, o Bruno Valadares, Bruno William, Caroline, Cleiton, Daniel, Henrique, estou vendo todos vocês aqui, tá? Tem do meu lado aqui o nome de cada um dos 24 que estão aqui, os 23, né, que o 24º sou eu. Então tem o nome de todo mundo aqui, tá? Então esse nome fica gravado, eu tenho a gravação dele. Então eu tenho isso aí. Agora, algumas vezes eu tenho notado o seguinte, que às vezes o cara vem, entra aqui e se manda. Então algumas vezes eu venho aqui e faço uma chamada. Quer ver? Pedro Cotrim, tá aí? Pedro Cotrim está aí, ó, já me respondeu, presente. Então, às vezes eu faço a chamada. Então, o seu pai, tio, parente é do Banco do Brasil, Cotrim? Pode responder aqui, se quiser, na voz. Só abrir o microfone aí. Não? Ah, então tá. Eu tive um amigo do banco que chamava Cotrim. Exatamente como é o seu nome, assim, C-O-T-R-I-M. Aí eu pensei que você talvez fosse parente dele. Tá, aí eu posso fazer aqui a chamada desse jeito. Por exemplo, João Felipe Castro, tá aí? João Felipe Castro. Tá aí, ó, já tá aqui, já tá digitando. Tá aí, tá? Então é assim, tá, gente? Eu posso fazer essas chamadas, eventualmente, não vou fazer todo dia, mas eventualmente para saber se vocês estão assistindo. Por que isso? Porque teve um dia aí que eu fiquei falando. Aí eu falei, sabe uma coisa? Ninguém se manifesta em nada, eu vou fazer uma chamada aqui. Quer dizer, não foi só uma vez, não. Fiz várias vezes, estou só dando um exemplo. Aí eu fiz a chamada, tinha um cara dos. Não sei quantos alunos tinham no dia, mas acho que tinha uns 20 e pouco também. Aí respondeu um. Aí eu falei, o resto tudo ali é a falta. Tá? Tá certo, gente? Mas assim, eu não sou rigoroso com falta, não, tá? Mas eu vou fazer isso de vez em quando para ver se o cara tá aí, se o pessoal tá participando e tal. Outra coisa que eu vejo também é quem consultou as minhas aulas no Moodle, né? Você vai lá no Moodle, vocês vão ver lá no Moodle o seguinte: essa aula está sendo gravada. O que acontece com ela? Tanto o RNP como o Moodle não tem espaço para colocar videoaula, né? Ou videoconferência. Eles não têm espaço. Então, o que eu faço? Eu pego isso aqui, ele é gravado aqui no RNP, nessa plataforma, eu pego essa gravação, levo para o YouTube, aí lá no Moodle eu ponho o endereço do YouTube. Aí vocês, quando entram lá, na aula, eu falo lá, por exemplo, na aula do capítulo 1, aí está lá, aula do capítulo 1, você entra lá, está a minha aula gravada lá. Tá? Então, quando eu faço isso, eu estou vendo quem está olhando as minhas aulas também. O pessoal que está consultando, que está olhando, que está estudando, né? Eu vejo isso. Então, isso aí me ajuda muito a fazer as correções. Quando eu vejo uns trabalhos mal feitos, eu vejo quais são os alunos. Esse aluno teve presença? Teve. Esse aluno, né, às vezes o trabalho está ruim, mas o aluno teve presença, foi lá, olhou as minhas aulas, deu uma estudada e tal. Pô, esse cara, tudo bem, vai um MM aí para ele, tá? Agora, quando o cara está com um trabalho ruim, não tem presença aqui, não tem consulta lá no YouTube, né? Na realidade não é YouTube, eu vejo pelo YouTube eu tenho lá o número de pessoas, mas pelo Moodle eu consigo ver quem. Aí eu consigo ter essa ideia, né? Tá bom? Então é assim que vai funcionar, tá? Agora, desculpa, eu não me lembro mais quem perguntou. É o Anthony, né? Tá, Anthony. Beleza? Então é isso, gente. Mais alguma pergunta? Qualquer dúvida, lê lá no plano de ensino, tá? No plano do curso, tá certo? As aulas gravadas são essas desse livro aí, tá? Só complementando.
confirmando com vocês aí. Então, esse livro é importante, tá? Agora, precisa comprar? Também não precisa. Ah, esse livro tem na biblioteca, tá? Esse livro tem na biblioteca. Virtual eu sei que tem. E papel também. Agora, não sei se como é que tá, se tem para todo mundo, né? Mas que tem na biblioteca, tem. Eu pedi bastante desse livro na biblioteca. Tá bom? Tá bom, gente. Então, tem gente que está chegando agora, mas às vezes pode ter caído, por isso que está chegando. Então tá resolvido, tá? Até segunda-feira, tá? A gente começa segunda-feira com esse primeiro capítulo aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigado aí pela atenção, ok? E até segunda-feira, tá? Repito, ó, outra coisa também, às 19h20 eu começo. Eu entro normalmente 19h05, 19h10, fico esperando um pouquinho até vocês virem o máximo de pessoa possível, para não ficar aquele povo atrasado, chegando 19h05, 19h10. Aí eu já chego um pouquinho tarde para isso, mas eu chego tarde para ter às 19h20 todo mundo. Porque se eu estiver falando aqui com coisas de planilha que eu estou pegando na tela do computador, eu não vou colocar, não vou autorizar a presença. Por quê? Porque se eu autorizar, eu perco todo aquele. Aqui tem esse defeito, tá, dessa plataforma. Você começa a dar aula, e aí, se você está dando aula, não é esse aqui que não tem problema quando é apresentação, mas quando é planilha, por exemplo, eu estou fazendo uma planilha lá, estou mostrando para vocês uma regressão, uma coisa lá de estatística e tal, ou então de engenharia econômica na tela, usando a tela, a minha tela, né? E mostrando a minha tela. Se eu paro para botar alguém para dentro ou fazer alguma coisa, ele às vezes ele pode travar, tá? Ele tem esse defeito, essa plataforma, e por causa disso eu não vou dar entrada, né, para as pessoas que nessa situação. Vou ter que esperar um pouco mais até eu acabar da explicação da tela para colocar para dentro, tá certo? Então tá bom, um abraço para vocês, até logo, muito obrigado, viu?